Porque às vezes a gente fala, né, que Deus mandou Moisés bater na rocha, né, na penha de Horebe, né, irmã? E daí ele bateu na rocha, saiu água e o povo bebeu. Dá a impressão que fôssemos só nós assim, né? 30 e poucas pessoas e bebemos. Ali estavam, meus irmãos, só de homens, mais de 600 mil. Fora crianças e mulheres, devia ter ali por volta de 2 milhões de pessoas. E aquela rocha fendida, ela deu água para que todos eles bebessem, saciassem, guardassem para levar pelo caminho. Foi um milagre muito grande, a presença de Deus foi muito forte. Era natural que o povo estivesse alegre, né? Mas, como tudo na vida cristã, não é só de alegria. No mundo tereis aflições, falou Jesus, né? Aí nós vamos ler então, a partir do verso 8 do capítulo 17 de Êxodo. Então, depois de tudo isso, depois da necessidade, depois da fartura da água, depois do milagre de Deus, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E a própria tua palavra, Senhor, no Novo Testamento, fala que tudo aquilo que foi escrito, todo o Velho Testamento foi escrito para nos ensinar. E nós aprendemos com tudo que está escrito no Velho Testamento. E aqui está um texto, Senhor, um trecho da tua palavra, um trecho que traz tantas lições. E nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Fale comigo, fale com os irmãos que aqui estão, para que nós possamos aprender de ti, do Espírito Santo, aquilo que tu tens para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amaleque, ele é um símbolo do inimigo. Amaleque hoje para nós seria até o símbolo da carne, a nossa carne. Porque a nossa carne é terrível, né? A nossa carne é terrível. Por isso é que nós temos que a cada dia crucificar a nossa carne, porque senão ela nos leva a pecar. Ela nos leva a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E Amaleque como inimigo, Amaleque como a carne, hoje Amaleque ele pelejou, lutou contra Israel. Lutou, pelejou, fez guerra contra Israel, contra o povo de Deus. E o inimigo faz guerra contra nós hoje, né? A nossa carne luta, né? Hoje, peleja hoje, atualmente, todos os dias. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar aos pés do Senhor, precisamos estar em oração, em leitura da palavra, congregando, louvando, para que nós possamos vencer Amaleque, vencer o inimigo, vencer a nossa carne. E isso tudo nós faremos se fizermos a vontade de Deus.
E como o Amaleque veio para pelejar contra Israel, diz aqui a palavra de Deus que Moisés falou para Josué: escolhe homens, sai, peleja contra Amaleque. Amanhã, falou Moisés, eu estarei sobre o cume do outeiro, estarei em cima do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Que interessante, né? A vara de Deus, não era a vara de Moisés, não era o cajado de Moisés, era o cajado de Deus. E isso é importante e tem muitas lições para nós. Se nós formos olhar no próprio livro de Êxodo aqui, desde o capítulo 7 até o capítulo 10, naquelas 10 pragas, durante 7 pragas, a vara de Deus estava ali participando daquilo que Deus estava fazendo contra o Egito, para que o povo fosse libertado. Agora é interessante nós observarmos, irmãos, que aquela vara que Moisés tinha na mão, que primeiramente, quando Deus falou para ele, vai e tira o meu povo do Egito, e ele falou que ele não sabia nem falar, que ele não tinha como fazer, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Ele tinha um cajado na mão, aquele cajado de início era dele, era o cajado de Moisés, era a vara de Moisés, e daí Deus fala para ele, joga a sua vara no chão, e se transformou em cobra, vocês lembram disso, né? Daquele momento em diante, aquela vara, aquele cajado, passou a ser dedicado ao Senhor, oferecido ao Senhor, e o Senhor então, por isso que ele fala aqui, a vara de Deus estará na minha mão. O próprio Moisés, que era dono daquele cajado, que era dono daquela vara, talvez desde quando ele pastoreava ali as ovelhas, né, o gado do seu sogro. Como que chamava o sogro de Moisés? Como que chamava o sogro de Moisés? Como chamava o sogro de Moisés? Chamava Reuel, né? Jetro era o ofício dele. Depois vocês leiam lá, hein? Depois vocês leiam, é curiosidade. Também isso não faz falta para ninguém, né? Mas o sogro de Moisés se chamava Reuel. E o ofício dele era Jetro, ele era um criador de gados. E talvez Moisés tenha estado com aquela vara, com aquele cajado na sua mão, desde aquele tempo, desde dos seus segundos 40 anos de vida, quando ele viveu no deserto, quando ele pastoreou as ovelhas do seu sogro, Reuel, né? E aquela vara era dele, aquele cajado era dele. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro profundo com Deus, que ele recebeu uma missão de Deus, achou alguma coisa aí, Caiane? É por aí não? Como é que fala? Fala Reuel, consulta, Jetro, né? Mas depois olha, mas a partir do momento em que Moisés fez o uso da vara, segundo a palavra de Deus, aquele cajado, Moisés falou, esse cajado já não é mais meu, esse cajado é do Senhor, não é? Esse cajado é do Senhor. E na língua hebraica, foi escrito o Velho Testamento, né? Moisés falava hebraico, além de falar egípcio, ele era um poliglota, né? Na língua hebraica, a palavra santo, vocês sabem, né? Kadosh é santo. Quando Isaías teve a visão lá no capítulo 6, e que ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono, aqui os seres celestiais cantavam e falavam santo, santo, falavam Kadosh é santo. Mas existe uma outra palavra hebraica que é Kadesh. Kadesh não é uma coisa santa, é uma coisa sagrada, é uma coisa consagrada, é uma coisa oferecida, é uma coisa dedicada. Então, o cajado que era de Moisés, esse cajado, ele foi consagrado ao Senhor. Esse cajado, ele foi dedicado ao Senhor. Esse cajado foi oferecido ao Senhor, para que Deus, através de Moisés, usando aquele cajado, fizesse muitas maravilhas, fizessem acontecer as pragas e muitas outras coisas, né? E aqui, como nós lemos no início, quando tirou água da rocha, ele fendeu a rocha, ele bateu a rocha com aquele cajado que era não santo, não Kadosh, mas era Kadesh,
era sagrado, era consagrado, era dedicado, era oferecido ao Senhor, era algo diferente. E existem pessoas, irmãos, eu vi um casal, né, um casal, e a moça pediu para que eu ungisse o carro dele, era um carro novo, pediu para ungir o carro. E o marido falou, vê lá, isso não, para quê? É bobagem, coisa e tal, né? Não precisa fazer isso. Mas, na realidade, quando alguém fala, vamos ungir o carro, vamos ungir a casa em que comprou, mudou, reformou, coisa e tal, é um ato através do qual nós estamos consagrando ao Senhor. Seja o carro, seja a moto, né? Seja a casa, seja lá o que for, nós estamos consagrando, nós estamos oferecendo, nós estamos dedicando, nós estamos reconhecendo que Deus é que nos deu, e que nós vamos usar, e nós vamos usar para aquilo que nós precisamos, licitamente, e para aquilo que Deus também quiser que a gente use. E não só a vara de Moisés era sagrada, era consagrada, como vocês se lembram, por exemplo, de Paulo, né? Lá no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo, eles tomavam os lenços de Paulo, os lenços, e levavam para as pessoas enfermas ou endemoniadas, e através daquele lenço sagrado, consagrado, oferecido, dedicado, Kadesh, então os espíritos saíam, a doença deixava aquela pessoa que era enferma, deixava sã. E não só os lenços, mas também como os aventais, né? E às vezes a gente fala lenço, né? A gente fala lenço, e tem pessoa que fala assim, mas que coisa feia, né? Vai pegar um lenço, porque nós usamos o lenço normalmente, né? Para quê? Para suar o nariz, né? Mas o lenço, ele era usado para limpar o suor do rosto, limpava o suor. Então, o lenço de Paulo, ele usava para limpar o suor de sua face. E daí, quando as pessoas entendiam que aquilo estava consagrado ao Senhor, oferecido ao Senhor, falava, apóstolo, me dá o seu lenço, e levava para casa com fé, realmente os espíritos se submetiam, as doenças deixavam. Por quê? Porque ali tinha alguma coisa sagrada, alguma coisa consagrada, né? Não é superstição. Não é superstição. Às vezes a gente vê em alguns programas de televisão, tem um pregador que, às vezes ele pegava o lenço dele e dava para as pessoas. Tem base bíblica para fazer isso. Tem base bíblica, não é sem base nenhuma, entende? Então, a vara de Moisés, a vara que era dele, para ele fazer um trabalho secular, para ele cuidar do gado, separar o gado, buscar o gado, coisa e tal, aquela vara que era dele, a partir do momento em que Deus resolveu usar aquela vara foi consagrada, aquela vara foi sagrada, ela foi dedicada, ela foi oferecida. E por isso que ele chega aqui e fala, eu subirei ao outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Que coisa bonita, né? Não era um pedaço de pau qualquer, não, era a vara de Deus. Era o cajado de Deus, ali tinha reconhecimento, ali tinha confiança, ali tinha fé, e é por isso que a coisa funcionava. E Moisés subiu no outeiro, né? Juntamente com ele subiram Arão e Hur. Arão era o que de Moisés? Irmão. E Hur? Hur devia ser cunhado, marido de Miriam, que era a irmã. Entre Arão e Moisés, existia ali filhos de Joquebede e Anrão, né? Existia uma filha que se chamava Miriam, e talvez o Hur fosse marido dela, cunhado de Moisés, cunhado de Arão, e eles três subiram em cima do monte. E aqui a gente vê mais uma lição importante, meus irmãos. Ele não foi sozinho. Tudo bem, fala, não, mas Deus estava com ele, mas ele não foi sozinho. Falaram, vamos comigo. Hur, vamos comigo, eu vou subir ao monte, porque primeiramente ele fala para Josué, eu estarei no monte, mas na hora de subir ao monte, ele chama essas duas pessoas. Nós não devemos passar por dificuldades sozinhos, nós devemos repartir a nossa necessidade com outros irmãos, para que eles orem, para que eles, algumas vezes, nos aconselhem, entende? Sozinho não. O que fala Eclesiastes 4:12?
que fala? Quem acha aí para a gente? Como? Melhor, começando isso, quando chega no 12, é melhor ser em 2 do que 1, né? E depois vai indo, e o que fala no 12? Um cordão, não é? Porque se for só um cordão, é capaz de romper, mas você pega 1, pega 2, né? Ou mais, torce, aí já fica mais difícil. Então nós, meus irmãos, nós temos que ter essa humildade, reconhecer a necessidade, reconhecer a nossa dependência de Deus, mas reconhecer que outros irmãos também dependem de Deus, que são irmãos que leem a Bíblia, irmãos que oram, irmãos que congregam, irmãos que jejuam, e na hora da necessidade, nós temos que chegar e pedir: meu irmão, esteja comigo, ore comigo, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema, estou passando por essa tribulação, né? E daí nós teremos o quê? Nós teremos o auxílio mútuo, né? Porque a responsabilidade, como está lá escrito em Gálatas, ela é pessoal, mas o auxílio há de ser mútuo. Nós temos que nos ajudar uns aos outros, e nós precisamos também ajudar uns aos outros e reconhecer que nós também necessitamos da ajuda dos nossos irmãos, né? E Moisés, ele sobe ao monte, mas com ele leva Arão e leva Hur. E acontecia, fala aqui a palavra de Deus, que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, ganhava ali, estava vencendo os inimigos, os amalequitas. Mas quando ele baixava a sua mão, os inimigos é que prevaleciam. E ele lá de cima do monte, e o pessoal que estava lá embaixo, juntamente com Josué, estavam vendo que Moisés de mãos levantadas era um momento em que Israel prevalecia, Israel era mais forte, mas que Moisés com as mãos abaixadas, aí era o inimigo que era mais forte. Por quê? Porque as mãos de Moisés eram pesadas. E eu digo uma coisa para vocês, não sei se vocês têm o costume de levantar as mãos, mas quando estiver louvando, né, o Luciano levanta as mãos, né, Luciano? Mas levante, e depois quando passa 1 minuto, eu estou falando em minutos, hein? Não estou falando do dia todo que nem aqui, 1 minuto, 2, 3, 10 minutos, pesa, e a gente tem vontade de abaixar a mão, entende? Pesa, e as mãos de Moisés, elas eram pesadas. Então o que fizeram? Eles tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, para ele se assentar sobre a pedra, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro, e daí então as mãos de Moisés, mesmo pesadas, elas não abaixaram, mas elas ficaram levantadas, e elas levantadas, elas deram a vitória ao povo de Deus, né? E isso foi até que o sol se pôs. É uma questão, meus irmãos, né? Não só de Arão e Hur estar junto com Moisés, mas Arão e Hur, além de estar junto, eles estavam ajudando, porque, como nós falamos, não é bom que a gente fique só, nós precisamos buscar os irmãos, mas também não adianta os irmãos às vezes só falar: não, eu vou ficar orando por você. Às vezes precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa a mais, precisa fazer alguma coisa prática, além de orar, além de falar da palavra. E o que fizeram Arão e Hur? Eles colocaram a pedra, Moisés sentou sobre a pedra, e eles seguraram as mãos de Moisés seguraram elas levantadas. Então foi ali uma presença de que Moisés não estava sozinho, mas foi também uma grande ajuda, porque fizeram de uma tal maneira que realmente Moisés conseguiu ficar sobre o monte e ficar com as mãos levantadas, até que Josué chegasse a desfazer a Amaleque, ao inimigo e ao seu povo, ao fio da espada. Amém? Então, irmãos, vamos compartilhar as nossas necessidades.
E vamos também observar que quando o irmão estiver em necessidade, né, porque muitas vezes nós estamos, e outras vezes o irmão está, mas um tem que ajudar o outro, né? E ninguém pode ser assim, às vezes orgulhoso, de passar pela prova sozinho, né? Passar pela prova sozinho. Às vezes fala, vê lá, eu não vou falar para o Araújo o que está me acontecendo, não vou falar não, né? Não pode. Nós temos que ter humildade, meus irmãos. Humildade. Tem que chegar para o irmão, vão chegar e vão falar, irmão, está me acontecendo isso, isso e isso. Não tem vergonha não tem acanhamento, né? Tem que falar. E o irmão também tem que receber aquilo, veja bem, ele tem que receber com respeito, com amor, e ele tem que receber com respeito, eu digo, no sentido de que depois, no outro dia, não vai sair falando para todo mundo que o fulano de tal me procurou, porque ele está assim, 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 compreende? Então tudo isso tem que funcionar, tudo isso tem que acontecer. Eu tenho problema? Tenho. Não vou enfrentar sozinho, vou procurar um irmão, vou contar para ele o meu problema. Agora esse irmão vai ouvir e vai ficar quieto, né? Ele vai conversar com Deus, vai conversar com o irmão. Quem pode falar do problema do irmão é o irmão. Se ele contou para mim, eu não vou falar nada para ninguém. Se ele contar, eu falo para o Araújo, aí eu falo para o Caianê, aí eu falo para o Mar... Tudo bem, mas não aquele que ouviu sair falando. Porque o que acontece? Muitas vezes nós vemos que irmãos não chegam e não abram os seus problemas, porque tem medo que a coisa vire fofoca, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, saber quem procurar, saber para quem falar, e quem ouvir, saber guardar o segredo e conversar só com Deus, amém? Isso é o que precisa ser feito, porque se não for feito dessa forma, não haverá vitória, haverá derrota, né? Haverá derrota. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E o Senhor, o que Ele vai fazer com os nossos inimigos, o Senhor que vai fazer contra aqueles que conspiram contra nós, Ele vai realmente riscar o nome dessas pessoas para sempre. Para sempre, mas isso é uma questão de Deus. E depois da vitória, Moisés edifica um altar, e é interessante que no Velho Testamento, Abraão principalmente, começando ali, né, não só Abraão, mas como depois Isaac, também Jacó e outros, né, edificavam altares para marcar certo acontecimento, altares para glorificar ao Senhor, altares para louvar o nome do Senhor. E Moisés, ele edifica um altar, e ele fala, o Senhor é minha bandeira, né? Ele fala, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A bandeira é um sinal, a bandeira é um símbolo, e o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o sinal que nós temos, e que nós temos que mostrar para os nossos inimigos, que nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, e Moisés deixou isso bem claro, lá no capítulo 17, está escrito, versículo 15 do livro de Êxodo, o Senhor é a minha bandeira, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E na nossa vida cristã, a partir do momento em que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do momento em que nós descemos as águas do batismo, a partir do momento em que nós começamos a congregar, ler a Bíblia, orar, nós teremos luta. Em lugar nenhum o Senhor Jesus, ou mesmo os apóstolos, ou outro escritor sagrado, disse que a gente iria receber Jesus como Salvador e todos os nossos problemas estariam sanados. Não, isso não está escrito na palavra de Deus, não está escrito isso. É claro que quando nós recebemos o Senhor, o nosso destino eterno está garantido, sim, né? É claro que nós temos o Senhor dentro de nós, sim. É claro que Ele nos ajuda, sim. Mas nós teremos problemas, nós teremos aflições, nós teremos perseguições, né?
Daqui que nós estamos, exceto quem for criança, quem não tem problema, né? O Araújo não tem. Tem, né? Tem. Arlindo tem problema, Arlindo? Osmar, né? Tem. Nós temos. O Senhor não falou que nós não teríamos. Ele disse que nós iríamos vencer os problemas. Nós vamos vencer as batalhas. Nós vamos vencer a guerra. Mas nós teremos guerra. Nós teremos batalha. Nós teremos que batalhar. Nós teremos que guerrear. Porque o problema haverá até o fim das nossas vidas. Mas o Senhor está conosco. O Senhor nos assegura que Ele está conosco, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo poder no nome de Jesus. Então nós temos sim toda a condição, irmãos, de vencer cada batalha. E quando a gente fala de vencer cada batalha, é aquele que desde o momento em que nasceu de novo, que começa a andar na vida cristã, é aquele que vai vivendo a vida cristã, vai enfrentando as batalhas, vai vencendo as batalhas, e ele vence o inimigo, e ele vence a tentação, e ele vence a carne, e ele vence o querer fazer a vontade própria e não de Deus. Ele vence porque ele nega a vida da alma, e ele termina a sua vida como um vencedor. E o Senhor fala lá nas cartas de Apocalipse: ao vencedor, ao vencedor. Ao vencedor eu darei uma pedrinha branca, escrito um novo nome que ninguém conhece. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, as promessas reais do nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao reino milenar, essa promessa é feita aos vencedores, aquele que vence o inimigo, aquele que vence a vontade própria, aquele que vence o eu. É difícil, né? O nosso eu, a nossa personalidade muitas vezes forte, a nossa alma, a vida da alma, nós temos que vencer, porque dado o momento da nossa vida, nós nos deparamos entre fazer a vontade própria, humanamente falando, carnalmente falando, e fazer a vontade de Deus. Se nós vencermos, nós venceremos a nós mesmos, venceremos a nossa vontade, venceremos o nosso desejo, venceremos aquilo que nós queremos, deixaremos de lado e vamos fazer a vontade de Deus. E daí nós seremos chamados de vencedores. E daí nós vamos reinar com Cristo. Daí nós teremos as coroas. Esses dias nós pregamos sobre as coroas. A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa incorruptível, né? A coroa da alegria. Essas coroas se conquistam vivendo a vida cristã normal, fazendo a vontade do Pai. E que o Senhor nos dê condição, irmãos, para que nós possamos deixar a nossa vontade de lado, para fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ser vencedores, assim como vencedores foram Moisés, Arão, Josué e todos os israelitas que pelejaram contra os amalequitas. Que nós sejamos vencedores, que nós vençamos os amalequitas, que nós vençamos a nossa carne, que nós vençamos a nossa vontade natural e humana, e que nós façamos a vontade de Deus, o nosso Pai. Amém?